Olha, e as promoções não param por aqui. Primeiro vamos aos ganhadores do livro, aquele livro que a gente mostrou aqui na semana passada, não é? Aconteceu nas Copas. O João Vitor Martins Marques e o Frederico Augusto Pereira são os ganhadores. E a gente vai dar uma colher de chá para a torcida do Atlético, que a promoção oficial da camisa, tem tanta gente participando, isso é muito bacana, e a gente agradece aqui as participações, que nós vamos sortear amanhã. Essa camisa oficial do Galo aqui, ó, a gente sorteia amanhã. E para você participar e tentar faturar, é muito fácil. Você vai mandar um SMS para 72250, 72250, você vai digitar MG, dar um espaço e uma frase sobre por que você merece ganhar essa camisa do Atlético. Então, na segunda-feira, aliás, amanhã, a gente revela o nome do ganhador da camisa e mais uma promoção. Então, você tem até meia-noite de hoje para enviar a sua frase, tá? E aí amanhã a gente apresenta o nome do ganhador da camisa aqui, beleza? Eu vou começar o programa já com o Léo Gomide, porque Léo Gomide conversou há pouco com o empresário do meia Maico Suel, que está na Udinese da Itália, o ex-jogador Lê, se lembram do Lê? Confirmou que Maico Suel está muito perto de um acerto com o Atlético. Léo Gomide, parabéns mais uma vez pelo trabalho, mas antes de você, vamos ouvir o Lê e no bate-papo seu com o empresário do Maico Suel. Roda aí, Felipe. Está oficializando, acho que hoje ou amanhã, mais tardar, acertar a vinda dele mesmo. Já está definido que é o Atlético? Isso, o Atlético Mineiro está nessa negociação. Você poderia dar um detalhe, seria um empréstimo, já que o contrato dele lá é longo, ou seria algo em definitivo, uma rescisão? Não, estão acertando para vir definitivo. A temporada acabou e o jogador já está retornando ao Brasil, né? Acho que é na próxima terça-feira, né? Isso. Ele volta na quarta e chega na quinta aqui. No Brasil, não em Belo Horizonte, né? Não, no Brasil, né? Muito bem, olha essa informação aí. Então, parabéns, Gomes, mais uma vez. Você realmente é um cara muito competente. O Lê confirmando, Michael Suel, já adianto que eu acho uma tremenda de uma contratação. Gosto muito do futebol do Michael Suel. Diga aí, Gomes, boa tarde. Boa tarde, Everton. Essa conversa foi há pouco, né, com o Lê, que é ex-jogador, e ele confirmando essa negociação. Portanto, né, por hora o Atlético não se pronuncia, até porque a diretoria, o Maluf, propriamente está lá em Cuiabá, se deslocando lá para Salvador, onde o Atlético joga quinta-feira em Feira de Santana. Mas, então, portanto, deve estar bem próximo aí, exames, assinar contrato. Eu pensei que poderia ser por empréstimo, né, porque o contrato dele, se eu não me engano, seria até o final de 2016. Na Udinese, mas pelo que ele falou, deve acontecer uma rescisão e o jogador chegar em definitivo. Eu considero uma boa contratação, um jogador que, para a posição, o Atlético hoje, ele só tem o Ronaldinho e a gente não sabe se ele vai terminar mesmo o contrato com o Atlético, né? Até conversava aqui com o Cadu, um jogador que joga mais centralizado, jogador de força, é armador. Eu acho que é uma boa opção, Everton. Muito bem. Cadu Doné, gosta do nome Maico Suel? Você acha que será uma boa contratação para o Atlético, Cadu? Boa tarde. Ótima contratação. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Parabéns, Gomide, aí mais uma vez à frente aí na informação. Gosto muito do futebol do Michael Suel. Na época do Botafogo, ele chegou ao seu auge, né? Brilhou muito no Clube Carioca. Joga preferencialmente centralizado, armando, mas com estilo mais vertical, de ir para cima, de drible, também de chegar na área para finalizar. No Botafogo ele se achou com esse estilo de jogo, indo para cima, jogador insinuante, já passou também pelo Cruzeiro, mas não foi tão bem aqui quanto no Botafogo. Até porque no Clube Carioca que ele jogou mais solto, mais dono do time, assim. Ótima contratação, até na Udinese teve bons momentos. Um dos lances ali que a gente mostrou atrapalhou muito a carreira dele, aquele pênalti que ele deu a cavadinha, uma coisa arriscada, acabou gerando eliminação da Udinese na Europa League. O pessoal ficou meio bravo, mas acontece, ele tem muita bola, isso que importa, acho que é uma ótima contratação. Ô Gomide, teve um jogo no Brasil. Quem do Botafogo que deu uma cavadinha dessa também? Ou foi contra o Botafogo? Foi contra o Botafogo. Do Vitória, né? Que o Jefferson até saiu bravo com o cara. Foi uma disputa de pênalti na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Era um time pequeno. O cara até acabou com a carreira do cara. É verdade. O Vitória, não foi isso? Não, o Lucas Abreu não erra, né?
Essa do Botafogo Vitória, foi um jogo da Copa do Brasil contra um time pequeno, e eu lembro claramente do Jefferson passando do lado. Tipo, aqui não, só que com 300 palavrões. É verdade. Ô, Brasil, gosta do futebol do Michael Suel, Brasil? Acha que pode encaixar bem nesse time do Atlético? E boa tarde. Boa tarde, grande abraço, Everton, para você e para os amigos. Em cima do que o Cadu falou, é isso mesmo, é um jogador de qualidade, mas que é versátil. Ele pode atuar bem aberto pelo setor esquerdo e jogando mais à frente. Essa é a característica dele. Ele pode atuar pelo meio, pode atuar aberto. No Botafogo, nesse último momento dele, era isso aí. Era o cara que era o referência, que era o dono do time, e aparecia, fazia e acontecia. No arremate, o chute dele é um chute de muita qualidade. E muita gente falando, lá no Udinese, estava na reserva. Eu acho que tudo você tem que analisar as circunstâncias. Primeiro, os problemas que o cara passa, a adaptação, é isso aí. E, às vezes você passa por um problema que acaba encurtando aquele seu bom momento. Então, isso para mim não é base. Nem quero dizer também que ele é Ronaldinho Gaúcho, nada disso. Mas é uma ótima contratação, sim, principalmente por ser versátil. Pode jogar aberto, pode jogar no meio, e é um cara que chuta muito, isso é bom. Pode ser uma espécie, desculpa, pode ser uma espécie de segundo atacante, né? Nesse esquema do Galo, acho que ele seria mais centralizado, mas tem essa versatilidade que o Júnior falou, pode ser uma espécie de segundo atacante. E essa história, tá na reserva na Udinese, gente, vamos combinar, né? 99% dos jogadores que são repatriados estão na reserva em algum lugar na Europa. Dificilmente o futebol brasileiro tira algum titular de lá. E mesmo não estando bem, eu acho que tem que analisar o cara. Às vezes o atleta está arrebentando no futebol brasileiro e aí ele se transfere para a Europa e não joga. Alguns deles não jogam, na minha avaliação, porque vão para ganhar dinheiro, não vão para jogar futebol. E não vamos esquecer o seguinte, ele vai ter uma intertemporada. Ganhar dinheiro. Ele vai poder se readequar aqui. O cara tira o foco da bola e põe o foco nas cifras. Aí não rende mesmo. Se a cabeça do cara não estiver no futebol, o cara não rende. Dimara Oliveira, boa tarde, Dimara. Michael Suel, bom nome, Dimara? Bom nome, principalmente porque é versátil e tem essa condição que o Levi gosta, né? O tipo do jogador que o Levi gosta, aproveitar em várias posições, até porque o Levi muda muito a situação de jogo em termos de segundo tempo. Agora, podem ser dois, viu? Podem ser dois. O Atlético tem conversado com o Giuliano, que está na Ucrânia também, é um outro meia. Isso pode significar várias situações no Atlético, que tem mais gente indo embora do que a gente está pensando, ou que o Atlético vai fazer uma reformulação maior. E aí, qualificando esse setor que ele teve tantos problemas. O Atlético criou uma dependência muito grande do Ronaldinho Gaúcho, da necessidade de ter o Ronaldinho Gaúcho em campo. Talvez agora ele tenha outros jogadores e queira dividir um pouco mais. O Giuliano também está por lá, está doido para vir embora, exatamente pelas circunstâncias que estão por lá. E esse final de semana chegou a informação de que o Atlético também conversa com o Giuliano. Não sei se seria um ou outro, ou os dois, mas também existe a conversa com o Giuliano. O Gomide, rapidamente, a gente vai falar do Cruzeiro agora, o Ramalho também já está esperando para a gente bater um papo, mas da Ucrânia, pode pintar mais alguém? Olha, Everton, por hora não tenho nenhuma informação se poderia vir algum jogador da Ucrânia. A gente sabe que a situação lá é delicada, né? Inclusive nos próximos dias aí vai passar por uma eleição também. Os jogadores estão um pouco temerosos, né? Mas a gente sabe que essa pausa aí do campeonato, que o campeonato lá se encerrou ontem, inclusive o time do Giuliano ele foi para a fase do mata-mata ali para ir para a Liga Europa, disputar uma vaga na Liga Europa. Eu acho que essa pausa aí de um mês da Copa do Mundo, acho que vai esfriar um pouco a cabeça dos jogadores para ter um tempo para saber como que o país vai estar no retorno das competições, mas não tenho a informação não. Muito bem, o Cruzeiro venceu o Coritiba no sábado no Mineirão e terminou a rodada em segundo na tabela. Vamos aí aos melhores momentos. Rasga na tela aí, por gentileza. Olha aí, ó, dia amarelinho, aliás, muita gente falou, a gente discutia hoje na Band News sobre a camisa amarela, o Felipe não gostou. Entre as amarelas do país, e não estou jogando pra galera não, viu, Felipe? Você brigou comigo? Eu achei que a do Cruzeiro ficou a mais bonita. Aí tem a do Corinthians, tem a do Internacional, do Inter é uma marmota, né? Do Santos e tal, mas a do Cruzeiro ficou, na minha opinião, mais bonita. Ô Ramalho, cadê o Ramalho? Eu quero ouvi-lo, Ramalho. Vitória importante. Aí, mas qual vitória que não é importante? No amistoso, por exemplo, e tal. Mas vitória importante simplesmente porque era o primeiro jogo, ou foi o primeiro jogo, após a desclassificação na Libertadores. E aí muita gente, poxa, será que vai sentir e tal? Importante demais, hein, Ramalho? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um grande abraço também ao pessoal de casa. Você falou tudo, importante demais para não deixar a peteca cair, não dá tempo para bater aquela famosa depressão. Foi o que o Marcelo Oliveira também já frisou na entrevista coletiva dele, né? Eu queria só deixar uma coisa clara aqui. Parabéns ao Ricardo Goulart pela partida, 2 gols. Obrigado. Um cidadão me parou na rua essa semana para me perguntar o que eu tenho contra o Ricardo Goulart.
Muito pelo contrário, não tenho nada contra a pessoa do Ricardo Goulart. Dentro do elenco do Cruzeiro, na toca, é um dos que sempre me trata muito bem, uma excelente pessoa. Eu tenho alguma coisa contra o momento como jogador do Ricardo Goulart. Ah, mas fez 2 gols agora contra o Coritiba. Beleza, vamos esperar agora para ver se vai ter sequência. Eu disse na semana passada que, para mim, ele agora merece ser reserva. Ainda continuo com essa opinião. Se mantiver essa regularidade, fez 2 gols jogando bem, aí claro que eu vou mudar a minha opinião. Você sabe que ainda bem que a gente não leva pelo lado pessoal, mas eu continuo discordando de você. Para mim, o Goulart é titular nesse time, e eu já expliquei por que eu acho que eu entendo que ele deve ser titular, simplesmente porque ele desempenha uma função que nenhum outro do grupo faz, é só isso. E é o que eu discordei de você na semana passada também. Eu concordo que ele desempenhou muito tempo essa função e não vem desempenhando mais. Não tem como, na minha opinião, desempenhar a função tática jogando mal. Mas aí eu te pergunto uma coisa, Ramalho, quem no Cruzeiro está bem? Tudo bem, eu concordo com você, mas o Ricardo Goulart e o Júlio Batista estavam abaixo da crítica. Cara, só Bruno Rodrigues e Fábio. Não, tem uns que estão regulando mais um pouco também. O Lucas Silva, o Mike quando joga, apesar de que fez um clássico muito ruim. Mas eu tô dizendo de futebol incontestável. É o Bruno Rodrigues e o Fábio. O Henrique. Né? O Lucas Silva às vezes se questiona também um outro jogo, sabe? Não, o Henrique também você forçou a amizade. Não, tá bem sim, o Henrique tá bem. Não, tá bem, mas contra o São Lourenço foi um dos únicos que salvou aí, ué. Aliás, você quer brigar, você vem aqui pra dentro. Ô, Dimar, a vitória do Cruzeiro, 3-2. Eu sinceramente, eu entendia que esse jogo ele tinha uma zica, porque foi o primeiro depois da desclassificação. Pensei, pô, o Cruzeiro pode sentir. E o Celso Roth quase não é retranqueiro. Então pensei, pô, esse cara vai uma mão ferrolho aqui, e esse nervosismo, então isso pode atrapalhar, e não atrapalhou. Não atrapalhou, eu e o Cadu até conversávamos antes do jogo no Mineirão exatamente sobre isso, havia essa expectativa, e tinha muita história, tinha a presença do Alex, tinha aquela coisa toda, tinha muita coisa envolvida. Esse jogo? 13 mil, né? Em torno de 13 mil presentes. 11 mil pagantes e 13 mil presentes. Então, um público muito pequeno para o jogo não foi bom, isso a gente tem que dizer, né? Mesmo tendo essa história da recuperação e o que aconteceu, o jogo foi muito ruim, o Dedé mais uma vez muito mal, o Everton Ribeiro mal na armação de novo. Então, são situações que o Cruzeiro vai ter que corrigir. O bom dessa história foi que passou esse primeiro jogo. Mas as correções, aquilo tudo que a gente continua cobrando do Cruzeiro, a movimentação pelo meio, a movimentação de frente, a história toda continua a mesma. Eu acho que o Marcelo vai ter muito trabalho. E o pior é que a gente não encontra uma explicação para uma queda acentuada que o Cruzeiro teve em termos de futebol, principalmente porque ele continua se utilizando dos mesmos jogadores. Então, em alguns momentos, o Coritiba chegava com tanta facilidade no setor defensivo do Cruzeiro que era quase assustador. Essa passagem dos volantes, tudo isso que vem acontecendo com o Cruzeiro, ainda é uma grande interrogação para que o Marcelo acerte esse time, mas não foi um bom jogo. Ô Brasil, você acompanhou esse jogo, o que você achou do Cruzeiro? Você achou que foi um time que se movimentou mais e que isso teve uma relação direta com a vitória? Porque falava-se de um time muito passivo em campo, sem muita movimentação e tal. E eu vi muita gente aí elogiando exatamente essa movimentação. Você também notou que o time se movimentou mais, mexeu mais e por isso venceu esse jogo, Brasil? Teve bons e maus momentos durante todo o jogo. Agora, um detalhe. É normal o Cruzeiro apresentar dificuldade depois de uma eliminação, como foi da Libertadores. Claro. É algo normalíssimo. E eu vou até mais longe. Figueirense foi lá e ganhou do Corinthians. Poderoso Corinthians. O Internacional empatou com o poderoso Criciúma. O Internacional é líder. Com um a mais no segundo tempo inteiro. O problema eu entendo o seguinte, as dificuldades são naturais. E o Cruzeiro passando por essa Libertadores, primeiro que sugou muito, tirou muito o foco do Cruzeiro, era ali, depois sofre o baque, sente algo normal. O Curitiba tem ainda um Alex, é um cara que é diferenciado, tem as dificuldades do jogo, o Cruzeiro vai se encontrando, teve sim bons momentos, tem vacilos que precisam ser corrigidos, a defesa em termos de posicionamento, com o Dedé principalmente, defensivo. A gente tem que cobrar porque não pode, é complicado, teve lampejos aí do Borges, trazendo, tô aí, tô voltando, isso é muito legal. Então o Cruzeiro, a partir desse jogo contra o Curitiba, principalmente por ter vencido, passa a ter tranquilidade para gerir a sequência. Cadu Donel, o que é que só você viu? Olha, eu gostei do Borges, gostei do Egídio, muitas vezes questionado, né, que fez uma partida brilhante, mas para mim jogou direitinho, foi importante no ataque em alguns momentos, e gostei também do Ricardo Goulart, acho que esse trio, para mim, se destacou nesse jogo. E falando dos jogadores que foram mal, os dois já falaram aqui do Dedé, concordo plenamente, falhou principalmente no primeiro gol, no segundo também não se posicionou da forma ideal, mas achei a falha no primeiro gol mais assintosa. Não gostei do Ceará,
Achei que mais uma vez ali deixou a desejar ofensivamente, principalmente defensivamente. E o Mike, quando entrou, mais uma vez foi bem. Para mim, tem que ser o titular. E teve mais um jogador que não me agradou. Quem foi mesmo? Dedé, o Ceará. Teve mais... E o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro, que eu acho que tá estranho. Coisa, né, Cadu? Tá estranho. Everton Ribeiro tá estranho. Perdeu conexão, galera. Perde a bola toda hora, perdeu conexão, isso aí. Perdeu por quê? Perdeu conexão por quê? Porque não usa a Claro 3G Max, a melhor internet do Brasil. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi a Anatel. Se quiser reclamar, fala com a Anatel. Mais economia para ter sua internet Claro. Eu tenho a minha, todos nós aqui usamos e por isso a gente está aqui falando. É a melhor e mais rápida internet do país. Esse mini modem que está aqui na minha mão, ele dispensa aquele papo furado de que você tem que ter internet fixa em casa. Tem coisa nenhuma. Você vai pedir esse modem aqui, grátis, pelo 4003-1970. Ano em que Léo Gomide nasceu, 4003-1970. Você vai pedir esse mini modem aqui e ele tem várias vantagens. Primeiro, você vai receber na sua casa, plugar no seu notebook e já sair conectado. E é enviado para você também um chip dentro do mesmo plano, inteiramente grátis, que você coloca no seu iPad, no seu telefone e sai falando também. E sai conectando também. E aí lá não tem essa de problema na conexão, meu amigo, que nem o Everton Ribeiro e o Cadu destacou aqui. Porque é claro, 3G Max, mensalidade fixa, olha, são vários planos de acordo com o seu consumo. É só conferir pelo 4003-1970. Você vai acessar de onde estiver, em um computador, notebook, pelo mini modem ou tablet, inserindo o chip, como eu já disse anteriormente. Se você ainda deseja compartilhar com mais duas pessoas dentro do mesmo plano, também pode. Todas as informações pelo 4003-1970. Mostra aqui de novo, Pisquila, esse mini modem aqui que veio realmente para revolucionar. Que agora você não tem que colocar a internet fixa em casa, não. Você só precisa ligar o 4003-1970, solicitar o seu mini modem, claro, ele vai chegar na sua casa e você já estará conectado a partir do momento que ele estiver aí na sua casa. 4003-1970, o chip vai junto também para você plugar aí no seu, ligar aí no seu iPad ou no seu tablet e se ligar aqui, principalmente nessa mensagem que está chegando aqui no meu Claro 3G Max, mais rápida do Brasil, a internet mais rápida do Brasil. Olha só que o Felipe Alcântara está perguntando. @Fio_Alcântara. Não está na hora do Dedé ir para o banco para que ele se ligue? E aí? Eu acho difícil que o Cruzeiro faça isso nesse momento. É bom lembrar que o Dedé é de investidor, né? O Cruzeiro tem uma participação, tem uma história, mas o Dedé tem sido muito falado para o futebol do exterior. A gente sabe que ele recebeu muitas propostas, né? Esse momento de transição, vem Copa do Mundo, vem as mudanças, nova temporada na Europa. Então, eu acho que existe alguma coisa aí que pode acontecer com o Dedé. É preciso que se converse com ele para saber onde que chegou, porque é um jogador também que tem muita qualidade para estar jogando tão mal do jeito que ele está. E não mudou o parceiro dele, ou seja, a dupla é a mesma. Não dá para entender muito o que está acontecendo com ele, mas eu acho difícil que ele vá pro... Ô Ramalho, vem, daqui a pouco o Ramalho fala comigo. Deixa eu ir pro Twitter primeiro. Põe o Twitter aí, deixa eu ver o povo. O torcedor também participa conosco, o José Francisco, o nome do meu falecido e saudoso avô. Foi o Jota, já ia falar o Júnior Brasil. Foi o Júlio Batista sair do time e os gols voltaram. Está na hora do Marcelo Oliveira afastá-lo, em definitivo. Aliás, ele não está afirmando, ele está perguntando se está na hora também do Júlio Batista ser afastado do elenco. Eu acho muito forte esse afastá-lo, né? Mas, enfim... Ir para o time, ir para o banco. E aí, Cadu? Não, ir para o banco com certeza. Acho que a medida é essa. Afastar do elenco, não. Acho que é um exagero. Pode ser opção. Agora, titular de forma alguma. Brasil, gostaria de ouvir. Não tem como afastar o cara. O cara é um patrimônio. O cara tem uma história. Você tem que colocar na reserva. Agora, diferente do Dedé, pelo seguinte. O Dedé, o que é a sensação que a gente tem? O baque por não ir à seleção... mexeu com ele. Mas você não acha que ele estava ruim antes, já não? Já não estava tão bem, mas piorou. Engraçado, mas piorou. E aí o emocional... Os 3 jogos da Libertadores, os 2 da Libertadores... Talvez meio desconfiado de que não iria. Eu entendo que é muito mais emocional. Aí você afasta o Dedé, põe ele no banco, é outra porrada que o cara... Eu não colocaria no banco. Então, Dedé, eu não colocaria no banco. Ele não. O Dedé esqueceu de jogar bola. Batista, sim. Não esqueceu de jogar futebol. E a coisa é emocional. O cara já... acho que eu não vou e tal, já meio desconfiado. Aí não vai, de vez ruiu o emocional dele. Você vai pôr ele no banco, você vai desestabilizar mais o cara. Não. Eu tô vendo ali os lances, né? A gente está reprisando os lances aí.
O Ricardo Goulart como elemento surpresa, né, Diogo Ramalho? Daqui a pouco você vai falar. Ninguém faz melhor. Ele caiu pela esquerda, ele caiu pela direita, ele surgiu como elemento surpresa, ele fez gols. Então, quer dizer, parece que o Marcelo, eu não sei, eu não estava no vestiário do Cruzeiro, mas fica muito claro que o Marcelo falou, meu filho, você tem que fazer isso, faz exatamente o que eu estou mandando, que o seu futebol vai voltar a aparecer. E é a impressão que eu tenho, Ramalho. Mas não vou falar do Ricardo Goulart com você, não. Porque essa discussão a gente topa numa outra parada. Eu quero que você fale do Dedé, sobre essa pergunta aí do internauta, se está na hora de afastar. Para mim, não. Para mim, o Dedé é titular absoluto nesse time. Aliás, não, e o Júlio Batista também. Foram duas perguntas. E o Júlio Batista também. Fala desses dois jogadores aí, Ramalho, por favor. Olha, o Dedé, para mim, continua como titular. Acho que é um exagero colocar no banco agora. Como já disseram aí, não desaprendeu a jogar futebol. É um baita de um zagueiro, falhou. É só retomar o foco e a confiança que vai voltar a jogar bem. Júlio Batista, eu vim falando isso há muito tempo, reserva. Agora, afastado do elenco, não. É um jogador útil ainda, principalmente na experiência que tem. Uma partida que o Cruzeiro estiver ganhando, fora de casa, segurar o jogo. Acho importante ter o Júlio Batista no banco e, sem contar, que impõe um respeito tremendo para quem joga contra o Cruzeiro. Só mudando um pouquinho de assunto, Everton, uma informação que surgiu em Salvador, o meio atacante do Vitória, Marquinhos, de 24 anos, o contrato dele vai até junho, 30 de junho, agora próximo. E ele já deu entrevista lá dizendo que não fica no Vitória. Informações já de bastidores dão conta de que o Cruzeiro está querendo trazer o jogador. O que eu pude apurar em Belo Horizonte de ontem à noite, fiquei sabendo disso quase de madrugada e corri atrás agora pela manhã, é de que o jogador foi sim sondado. Não tem nada de oficial, de proposta, que o Cruzeiro efetivamente está querendo trazer. Mas a informação de Salvador é que estão conversando aí para que o Marquinhos venha para cá. Muito bem, Brasil. Marquinhos é bom jogador, Brasil. Você acha que se o negócio virar e o Marquinhos pintar no Cruzeiro, pode ser, de repente, a chave para o Marlone sair e seguir para o Corinthians? Não acredito muito nisso, não. Mas não vê relação, não? Não vejo relação, não. Para mim, o Marlone é um investimento, é um cara que tem que ficar, veio para atuar ao lado de Marcelo Oliveira, é um jogador de muito potencial. Marquinhos, sim, uma expectativa, é um bom jogador, de muita movimentação, e sempre o Cruzeiro tem uma relação de buscar bons jogadores do Vitória. Sempre. Isso aí é interessante. O Cruzeiro acerta em algumas das oportunidades. Teve o Elton, que não foi muito bem isso não, mas costuma acertar. E é um jogador interessante, aí vale esse tipo de aposta. Muito bem. Ô, Dimara, agora eu vou mudar a pergunta para você. O interesse pelo Marquinhos tem alguma relação? Eu vou fazer a mesma pergunta e uma segunda, diferente para você. Com a saída do Marlone para o Corinthians ou com uma possível saída do Everton Ribeiro, Dimara? Acho que tem mais com a segunda hipótese. Até pelo que o Everton vem jogando, porque no mesmo caso do Dedé, ele é um jogador que teve muitas situações para fora do país. Ele não fez nesse primeiro semestre, de jeito nenhum, e não apresentou o bom futebol que ele apresentou em termos de Campeonato Brasileiro. Mas a gente não pode esquecer a valorização que ele teve. E essa valorização não sumiu. A observação de um jogador feito pela Europa, ele leva muito mais tempo do que só especificamente 3 meses, 4 meses. A observação é muito maior. Então, acho que pode ter uma relação com essa. E quem está fazendo isso está planejando corretamente. Né? Você não pode ficar na mão de situações que vão acontecer depois da Copa do Mundo. Eu acho que planejar isso é importante, até pela característica do Marquinhos. A situação do Corinthians, desculpa até te interromper, é o seguinte, se você for ouvir qualquer dirigente do Corinthians, eu quero até o Everton Guimarães, eu quero contratar. Mas ele não é jogador, mas eu quero contratar. Eles querem contratar todo mundo. E não tem dinheiro e não tem nada. O Corinthians quer todo mundo e fazer o acho que é mais provável sair esse negócio do Marlone até me assusta, porque o Marlone não é um jogador que você consiga encaixar no time do Corinthians com as contratações que foram feitas. Não, estou dizendo o seguinte, você vai encaixar o Marlone onde no Corinthians? E tirar ele daqui agora? Dá para jogar no lugar do Romarinho da vida aí tranquilamente. Né? Mas logo agora que o Romarinho atravessa a melhor fase, mesmo que ele ficado no banco. Não, estou falando taticamente e tal. Tecnicamente ele é superior. O Marquinhos te agrada? É um bom jogador? Você acha que pode somar aí para esse elenco, para a temporada do Cruzeiro? É um bom jogador, mas se não sair ninguém, o que eu acho difícil, porque é provável que o Cruzeiro perca alguns jogadores, não seria titular, não. Seria um jogador jovem aí para entrar aos poucos e brigar por espaço no elenco. Agora, falando do Everton Ribeiro, independentemente da fase atual dele, o fato de ter sido o melhor
do Campeonato Brasileiro do ano passado, e eu não estou falando que eu acho que ele foi o melhor, de ter vencido os prêmios, bola de ouro, isso pesa demais para a Europa. Ó, o cara ganhou a bola de ouro do Campeonato Brasileiro, o cara convocação para a seleção brasileira, prêmios individuais de um campeonato importante como o Campeonato Nacional. Essas coisas mudam muito o status do jogador lá na Europa. Então eu acho que ele ainda está em alta para o mercado europeu, porque para eles pesa muito mais esse tipo de premiação, essas coisas factuais, do que observar todos os jogos do cara, porque dificilmente os times observam o campo. Como é que é a fatia, ou não sei se o Ramalho, se eu vou apertar o Ramalho demais, como é que é a fatia do Everton Ribeiro? O Cruzeiro tem quantos por cento? Eu acho que é uns 40%, 40%? Por aí, 50%. Muito bem, a gente volta a falar daqui a pouco, o Ramalho já tá buscando essa informação e traz daqui a pouco. Deixa eu falar aqui que de virada e na raça, não é? Depois de um primeiro tempo confuso, o Levi mexeu no time, mexeu bem, o Galo melhorou no segundo tempo e virou o jogo contra o Santos. Vamos aos gols aí. Roda aí, Felipe. Olha aí, ó, Léo Gomide. Saiu perdendo 1-0, depois foi lá, empatou no segundo tempo. Por que o Galo melhorou tanto no segundo tempo? E você acha que ficou barato para o Santos, Gomide? Poderia ter sido um placar mais elástico, Gomide? Eu até brincava aqui com o Cadu agora. Se eu tô vendo, vocês realmente estão brincando muito mesmo. Devido às alterações do Levir Coupe, o Atlético venceu, claro. Ele mexeu bem, mas eu estava falando aqui pro Cadu. Ele corrigiu o erro, Everton. Corrigiu o erro. Um erro ele entrar com o Rosinei foi brincadeira. Porque o Santos é um bom time. Tinha muitos garotos, assim como o Atlético terminou o jogo com 4 jogadores da categoria de base ontem, mas não era um jogo, Everton, para você entrar tão precavido com 3 volantes. A questão do Dátulo, eu acho que na última sexta-feira, quando ele foi questionado a respeito da ausência do Dátulo, acho que a resposta dele foi muito vaga. Ah, por que o Dátulo tá fora? Ah, porque sou eu que escalo. Isso eu sei, porque você escala, isso é óbvio. Cadu adora essas respostas. Não, isso é óbvio, que ele escala é óbvio. Mas qual é o critério? O Dátulo não tem movimentação? Você não enxerga o Dátulo um meio armador? Você enxerga o Dátulo jogador que joga mais pelas pontas? Você vai improvisar o Dátulo na esquerda? Qual que é o Mas qual vocês que é a perguntaram assim? Só foi assim, papum e depois mas ninguém... ele não, ele deu pressa? Mas aí sabe que foi engraçado? Aí já é a vez de outro coleguinha. Que ele falou que era ele que escalava e depois no final ele falou assim, mas sabia que todo mundo tem um pouco de razão? Mas ou seja, eu acho que nem ele estava na dúvida. Enfim, eu acho que o Dátulo deveria ter saído jogando. Então eu acho que ele mais corrigiu o erro no intervalo do que as alterações foram fundamentais. Ele viu que ele tinha feito errado. Mas foi fundamental, acho que o Eduardo entrou muito bem. Dos 4, acho que o Carlos teve uma atuação um pouco mais apagada. Teve um cruzamento, o primeiro que acertou o Emerson Conceição na temporada, que ele errou o cabeceio, mas mostra que tem potencial, Everton. Só que acho que o ponto a se ressaltar é o seguinte: eu acho que esses jogadores que estão entrando, por exemplo, Leandro Donizete acho que está voltando muito bem. O Pierre talvez esteja perdendo um pouquinho de espaço para um volante que tenha mais saída de bola, caso do Eduardo. Não acho que ele vai ser titular ainda na quinta-feira. Mas, por exemplo, Marion, Carlos, até o André surpreendeu. Eu acho que eles estão mostrando um pouco de vontade, que a gente cai naquela conversa que ele falou depois do jogo contra o Goiás, que precisa voltar a ter foco. Então, os que estão no departamento médico, quando voltarem, vão ter que corresponder, assim como esses que estão entrando e segurando aí a bronca, com a mesma vontade, pelo menos, que eles têm. Não vai ser só com o nome. Agora, Cadu, e a torcida está de olho. A torcida consegue identificar muito bem quem tem e quem não tem. Estou falando de vontade. Não é? O que a gente vinha pedindo ao André nas últimas semanas aqui? André, entre em campo, mostra vontade. Não é? Faz o simples, mas corre e tal. Ontem foi meio que uma prova disso. O segundo gol dele, propriamente falando, ele deu um bico na bola. Né? Eu tenho que acertar. Eu tenho que fazer, eu preciso me manter nesse time, eu preciso voltar a ser o André que passou pelo Santos. Você acha que passa também por isso, Cadu? A gente sabe que só motivação, só vontade não ganha jogo. Né? Senão o time da LBV era campeão mundial todo ano. Mas você acha que tem um pouco disso também, Cadu? Tem. Esse compromisso. Tem um pouco disso, eu queria só pegar o gancho no que o Gomide falou, é um fenômeno que tem acontecido no futebol mineiro, não só com o Atlético. O Atlético e Cruzeiro, em 2 jogos cada um mais ou menos, viveram essa situação de técnicos escalando mal e corrigindo no intervalo, no segundo tempo. Então fica aquela coisa, escalou mal ou mexeu bem? Na verdade, as duas coisas, né? Você tem que dar uma criticada ali quando comete o erro e depois elogiar a forma de enxergar o jogo. Aconteceu com o Levir ontem,
já tinha acontecido no Clássico e aconteceu com o Cruzeiro também umas 2 vezes recentemente com o Marcelo Oliveira. Falando do jogo, acho que o Atlético mereceu a vitória, poderia sim ter conseguido o triunfo de forma mais tranquila. Foi muito melhor do que o Santos, porque eu vejo o jogo da seguinte maneira: o primeiro tempo equilibrado, o Galo um pouquinho melhor, só que foi perdendo de 1-0, mas poderia ter no mínimo empatado. E no segundo tempo foi bem melhor. Só deu o Galo, as substituições deram certo, o Eduardo entrou bem, o Marion já estava bem no jogo, continuou muito bem, o Dátulo entrou bem. Então, acho que o saldo ontem é mais do que positivo, porque o time jogar com tantos desfalques assim, fora de casa, e fazer um segundo tempo como fez, deixa uma sensação muito boa. Eu acho que mereceu a vitória e poderia ter sido por 3-4-1 tranquilamente. Deixa eu ver o Twitter aí, Felipe. Põe o Twitter na tela, por gentileza. Participação do Renato. O Galo venceu e convenceu. Melhor jogo do ano. Parabéns, Levi, sobre usar a vontade e qualidade da base. Ô, Brasil, fala sobre o Twitter do Renato. Esse negócio de ter usado a base de uma forma fortuita, mas não interessa. O importante é que os caras estão entrando e estão contribuindo. E o quanto essa vitória foi importante, Brasil, porque foi fora de casa. Foi, sem dúvida, e foi a melhor apresentação do Atlético. E o Levi está conhecendo os jogadores, deve ter dado a última chance também para um Rosinei. Vem cá, meu filho, você vai jogar, joguei a toalha, tirou, mexeu bem. Só que tem um detalhe, todos os elogios que a gente está fazendo aqui não valem nada nem para o André, nem para o Levi Coupe. Tá? Porque o Levi Coupe na entrevista virou e falou assim: meu povo cornetar, o Levi começa assim não, tá todo mundo dando apoio, todo mundo com você, aí você vai pegar, dá nome, quem corneta aí, cara, porque isso é uma covardia com um profissional que tá trabalhando, não tem corneta aqui, tem profissional que trabalha, profissional que te elogia, profissional que conhece, que estuda, que vive disso, trabalha com responsabilidade. Então vamos parar com isso aí. O André também, não adianta elogiar o André, porque o André virou e falou assim: pois é, tem gente aí que vem falar de mim e nunca pegou numa bola. Não pode, nunca jogou uma bola. Ô, André, então, eu nunca joguei profissionalmente. Todo elogio que eu fizer a você não vale nada. Nada. Tudo que eu falei que você tem bola, eu tô equivocado, porque eu nunca joguei profissionalmente. Eu joguei na minha peladinha a vida inteira. Isso não vale nada. Que bobagem. Essa babaquice tem que acabar. Babaquice, o torcedor que acompanha tem sim condição de falar e falar bem, o profissional da imprensa sim tem condição, você tem bom e mal em qualquer lugar, em qualquer segmento da vida. Agora parar com essa babaquice. Segundo a teoria do André, para fazer parto, só mulher que pode fazer parto, homem obstetra não pode, porque ele nunca deu à luz. Então vamos parar com essa bobagem, tá? Todo mundo tem condição de avaliar e o André mostrou aquilo que ele precisava ter mostrado, que é gol, é isso que é a dele. Joga, André. Falar, abrir a boca pra bobagem, pelo amor de Deus. Joga e faz o que você fez. André, deixa eu dizer uma coisa pra você. 2 semanas antes da convocação para a seleção brasileira, nós pedimos o Dedé na lista. 2 semanas depois, a gente está dizendo que o Dedé... Eu não pedi o Dedé na lista. Então tá, deixa eu corrigir o que eu disse. Não, eu pedi o Dedé como 4º convocado. 2 semanas depois, eu estou questionando o futebol do Dedé atual. Onde é que está o problema nisso? Porque o futebol se você jogar bem, se você se matar em campo e fizer os gols, que você é pago para fazer isso, você está fazendo nenhum favor para o Galo. Nenhum favor. Você entrar e marcar 18 gols no jogo é a sua obrigação. Você ganha para isso, para desenvolver da melhor maneira possível o seu trabalho. Então, se você fizer, vamos chegar aqui e falar: parabéns, André, jogou muito bem, foi importante para o grupo, papapá. Se jogar mal, não vamos chegar aqui, vamos criticar, isso é algo absolutamente normal. Como, por exemplo, Marcelo Oliveira. Quando foi contratado, eu não gostei da indicação, expliquei por que na oportunidade, ele esteve aqui, eu disse na cara dele, aí depois ele chegou e falou assim: eu quero esse jogador. A diretoria foi lá e contratou. O que aconteceu? Foi lá e ganhou. Ganhou o brasileiro, ganhou o estadual e tal. O Levi Coupe, se você me perguntar, eu não achava que seria um nome ideal. Nós aqui, eu acho que o Cadu também disse que não. O Edmar achou que deveria ser. Você e Edmar disseram que sim e tal. O Gomide disse que também não era e tal. Aí o cara chega, ele vai errar e vai acertar. Não vamos criticar, vamos elogiar. Agora, sobre o jogo de ontem, Edmara, o Levi escreveu o livro Burro com Sorte. Eu brinquei isso com o Felipe Você vê que tem alguma relação do que aconteceu ontem com o título do livro dele? E a gente pode brincar com isso, porque o próprio Levi brinca com isso, tanto que ele está colocando e até perguntaram isso também para ele.
perguntar. E aí, é legal a gente lembrar pra galera, e todos nós que estamos aqui, que acompanhamos o trabalho do Levir há muito tempo, sabemos que o Levir tem essa característica. Uma das principais características do Levir é a mudança de vestiário que ele faz, a mudança para o segundo tempo. Acho até que ele é muito teimoso em alguns momentos. Todo mundo viu a questão do Rosinei, a dúvida que ele tinha, né? O Carlos, a própria anúncio do Eduardo na sexta-feira, ele elogiou o Eduardo, ou seja, ele está observando esses jogadores. Mas, continuando aquela história, por que não começar dessa forma? Já que você não tem os principais titulares, já que você está observando, por que não começar dessa forma? E foi a correção que ele fez no segundo tempo, porque ele trabalhou com esse grupo e ele sabia o que o Carlos ia render, o que o Eduardo ia render, né? A própria entrada do Dátulo ia render. Acho que o Levir ainda tem aquela história de que quando a imprensa checa, né, a história, mas por que não o Dátulo, não sei o quê, ele fala, sou eu que escalo. Né? E aí tem uma certa, aquela história da teimosia, né? Aquela história da teimosia. Então acho que passa por isso. Isso é jogar pra galera, viu? É característica de treinador. Isso não é a primeira vez que aconteceu. Isso aconteceu o tempo inteiro com o Levir. Ele tem essa característica. A mudança do Atlético mais profunda sempre vai acontecer. Eu acho curioso que é o seguinte, hoje eu recebi uma mensagem do cara cobrando do Cadu sobre esse posicionamento em relação ao André. Daqui a pouco o Cadu vai falar. Quer dizer que quando a gente acerta, ninguém manda mensagem falando, pô, eu falei que o André ia fazer gol ontem, pô. Não, semana passada, a gente falava ele estava bem? Ele estava bem? É só eu que falei isso. Depois que marca, fica fácil. Olha aqui, meu amigo, você está vendo isso aqui na minha mão? Isso aqui é um fio que estava arrebentado e nós usamos o conector vago para corrigir o problema sem fita isolante. Daqui a pouco você vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui. É mais uma imperdível da Otton de Carvalho Material Elétrico. Você vai conhecer um produto que é show de bola, é líder de mercado, é líder no mercado europeu. Quando você precisa fazer uma emenda na sua casa, na obra, no escritório, arrebentou um fio, aí você precisa fazer uma emenda, aí corre para a caixa de ferramentas e vai pegar fita isolante. Isso é coisa do passado, isso não existe mais, né? Bom, a partir de agora, você vai esquecer a fita isolante e vai se ligar no recado que eu tenho para você. Tudo isso agora é coisa do passado, chega mais perto aqui que eu vou explicar. Mostra aí. Olha como é que você vai fazer uma emenda. Fio arrebentou. Aí você vai lá buscar fita isolante? Não, você não vai usar isso mais. Isso é coisa realmente baranga. Você vai comprar esse conector vago aí, abriu de um lado, olha lá, ó. Abriu de um lado, levantou o breguete, colocou o fiozinho, abaixa o breguetinho, a chavinha, levanta a outra, coloca o fiozinho, pronto. Você acabou de fazer uma conexão vago de ponta, de primeira linha, sem furar o dedo, porque esses fiozinhos aqui, esse cobre que está no fio aqui, arrebenta com o seu dedo, sem aquela melação na ponta do dedo, porque a fita isolante faz isso, né? De uma forma rápida, de uma forma limpa, de uma forma inteligente. Então, meu amigo, não tem conversa. Olha aqui como é que fica a conexão. Pisquila vai mostrar aqui. Olha o negócio bem feito. Inclusive, depois que você fizer a conexão, tá aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que coisa linda. Depois que você fizer a conexão, você vai fazer o teste por aqui, ó, para ver se está funcionando. Mostra aqui, Pisquila. Tem um orifício aqui, tem um orifício. Você vai, olha lá, ó. Tá vendo só? Por aqui você não vai colocar um fio desencapado para fazer o teste, que você vai tomar choque, né? Tem a ferramenta ideal para você fazer isso. Se não quiser fazer, compra o conector e pede para um especialista fazer, ok? Você não precisa ligar tudo no mesmo ponto de energia, porque a Vago tem opção de 2 a 4 derivações, com 3 a 5 polos. Não entendeu nada? Seu eletricista sabe, o balconista da Otton de Carvalho também. Conexão automática Vago, a tecnologia alemã. Se é alemão é bom, hein? Agora na Otton de Carvalho, afinal a Otton é completa para você. Na Rua Tupis 1277, lá no Barro Preto, 2103. 3000 é o telefone, 2103-3000, tecnologia de conexão é Vago, a melhor do mundo, hein? O jogo de sábado no Mineirão marcou o reencontro de Cruzeiro e Alex, né? Imagens, aliás, vamos mostrar aí com imagens do grande Adilson, né? Nossa equipe esteve lá, Luciano Dias, o Mr. Band, roda aí. Era um Cruzeiro ainda de ressaca da eliminação da Libertadores. Era a Raposa com uma camisa diferente, amarela, no clima da Copa. Homenagem à seleção brasileira. Era o dia da volta de Alex ao Mineirão, 10 anos depois, só que agora por um outro clube. Vai ser um dia de tristeza para ele, que hoje o Cruzeiro vai ganhar com certeza. É Cruzeiro. E deixa o Alex pra lá. Antes da bola rolar, o craque cumprimentou o Júlio Batista, atual camisa 10 da Raposa, agora reserva e que não vive nenhuma lua de mel com a torcida.
ao contrário de Alex. A satisfação é enorme, o carinho pelo Cruzeiro, pelo torcedor, sempre existiu. Quando a bola rolou, um detalhe chamou a atenção. Cruzeiro e Coritiba fizeram a partida dos gols, das jogadas de perigo que aconteceram depois de cruzamentos. Era chuveirinho que não acabava mais. Olha aí, cruzamento de Egídio da esquerda, Ricardo Goulart inaugurou o placar de cabeça. O Coritiba devolveu na mesma moeda, cruzamento de Carlinhos, e Alex reviveu os grandes momentos no Mineirão. Os cruzamentos continuaram na partida. O Cruzeiro insistia e num contra-ataque a jogada voltou a funcionar. Everton Ribeiro mandou para a área e Goulart marcou mais um no jogo, agora com o pé. O jogo não acabou ainda. Vamos escutar o que o professor Marcelo tem a dizer para a gente melhorar no segundo. No segundo tempo, os cruzamentos continuaram. Foi assim que o Coritiba chegou ao empate novamente. Norberto de cabeça. Mas os cruzamentos prevaleciam. Olha o gol que o Borges ia fazendo. Defesaça de Vanderlei. E o voleio ali, hein? Pena que aquela bola não entrou, né? O atacante insistiu. Adivinha como a jogada começou? Chuveirinho. A bola sobrou para o William, que deu um chute que serviu de cruzamento. Agora sim, Borges, pode comemorar o gol da vitória cruzeirense. Nunca tinha ficado tanto tempo na minha carreira sem fazer um gol. Acho que as coisas acontecem na hora certa. Agora é recuperar o ritmo o mais rápido possível para ajudar a minha equipe. No finalzinho do jogo, falta para o Coritiba. Alex na cobrança. Um filme passou na cabeça dos cruzeirenses. Mas o camisa 10 desperdiçou e o Cruzeiro comemorou a vitória. O que precisávamos era do resultado dos 3 pontos, até para poder virar essa página, e é o que aconteceu. E estamos de parabéns. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas importante de tudo que a equipe, mais uma vez, né, demonstrou muita vontade e, mais importante de tudo, conseguiu os 3 pontos. Nilton Churecão resumiu bem. O importante era, de fato, a vitória e os 3 pontos. Ô Ramalho, você já verificou aí a informação sobre a questão do Everton Ribeiro? Como é que o Everton Ribeiro é fatiado aí? E quantos por cento ficariam para o Cruzeiro caso pinte uma negociação? 60% é do Cruzeiro, o resto é dividido entre investidores e empresários. Muito bem, então. Rapidinho, Ramalho. Tem que ser, né? O tempo é exíguo, né, Ramalho? Só rapidamente aqui, ô Felipe, antes da Quick Loop, a Dimara vai falar em 15 segundos. Eu gostaria que você analisasse o Borges. O Borges estava tranquilo ontem, Dimara, depois do jogo, durante o jogo. Eu até gostei do Borges no jogo. A gente gosta desse jogador que fica mais à frente. Tem mais a ver com o esquema do Cruzeiro e tal. Mas o Borges acabou cobrando da imprensa no final que ele não tem um histórico de contusões, que é preciso que a imprensa se informe melhor, que ele tem ficado de fora muito mais por fisiologia. Ou seja, prestes a ter uma contusão, sendo mais poupado do que, na verdade, por contusão certa. Borges, querido, quem passa a contusão é o departamento médico de cada clube, quem passa é a assessoria. A assessoria do Cruzeiro é a do Atlético, elas só informam contusões gravíssimas, né? E o restante elas só informam, ele não pode ir porque ele está contundido, ele não está na relação porque ele tem uma contusão, ele não está na relação porque ele está sendo poupado. Se você está numa condição dessa, é porque você está perto de ter uma contusão, Então não é todo mundo fala assim, ele tem um histórico de condição. Então me explica, porque você só entrou 3 jogos e só jogou um jogo de 90 minutos. Olha, deixa eu dar Borges, vamos trocar o óleo, Borges, vamos trocar o óleo que é bom demais. Agora eu vou falar da melhor troca de óleo da Grande BH. Atenção, Cadu Doné, a Quick Lube tem a melhor troca de óleo. Seu carro, a troca de óleo é feita com horário marcado. Você que não gosta de ficar em fila, né? Seu carro é cuidado pela melhor equipe de profissionais do mercado automotivo e você não paga absolutamente nada mais por todos esses serviços. Por quê? Porque a Quick Lube cobre qualquer oferta da Grande BH. A Quick Lube também realiza a troca do fluido da direção hidráulica, o fluido de freio, realiza a higienização do ar-condicionado e muito mais, hein? E olha, tem promoção. Nesta semana, os clientes que trocarem o óleo e o filtro de óleo na Quick Lube e disserem que assistiram os donos da bola, vão ganhar uma miniatura da Ferrari 458 da Maisto. Essa que está aqui é original, é de aço, meu amigo. E um detalhe, essa promoção da Ferrari, ela só vale para quem trocar o óleo sintético ou semissintético, mas só para os que agendarem a troca por telefone.
Tem Quick Lube na Via Expressa de Contagem, tem no Posto Pica-Pau, tem na Rua do Registro, tem no Posto Praia, lá no centro de Belo Horizonte, tem lá, para dar a impressão que é longe, né? Na Avenida do Contorno, lá em Venda Nova, lá na Avenida Vilarinho, e tem também lá no Barreiro, na Avenida Tereza Cristina, atrás da PUC. Você que é dono de postos de gasolina, em Governador Valadares, em Lagoa Santa, em Vespasiano, lá a cidade do Éder Bomba, Éder Aleixo, lá em Sete Lagoas também, cidade de Álvaro Vilaça. Aumente a rentabilidade, grande Álvaro Vilaça, aumente aí, ô Vilaça, a rentabilidade do seu negócio, amigo. Você tem um posto de gasolina em Sete Lagoas, coloque uma Quick Lube aí, seja um franqueado Quick Lube. Saiba como através, o seu Candim era só aí, saiba como através do site ou pelo telefone que está na sua tela. Ligue agora e agende a sua troca pelo 3399-7010. 3399-7010. Olha, troque o óleo, Borges, porque trocar o óleo é bom demais e na Quick Lube é ainda melhor. Vamos para o intervalo rápido, 2 minutinhos, já já a gente volta. Mais Atlético, mais Cruzeiro. O Brasil tá doido para xingar alguém aqui, não sei quem é, ele fala na volta. Até já.